Olá a todos que nos acompanham, esse é mais um episódio do podcast do Projeto Bom Senso Brasil. Hoje estamos na mesa eu, Felipe, ao meu lado o Dr. Luiz, e hoje temos a honra de entrevistar o pesquisador e docente da Uniso, Vidal Dias da Mota Júnior. Ele que tem seu campo de pesquisa na inovação industrial, Indústria 4.0, é isso mesmo? Como que é? Não, necessariamente. Políticas públicas. Políticas públicas. Faça a sua apresentação. Acho que é mais fácil você... Bom, gente, eu sou cientista social, né? Eu tenho graduação, mestrado, doutorado nessa área. Eu tenho pós-doutorado em ciências ambientais. Muito bom. Excelente. E tenho uma vasta experiência na área de gestão pública, né? Eu trabalhei na Prefeitura de Sorocaba, no Governo do Estado. E sou docente, né, da Universidade de Sorocaba há mais de 20 anos e também atuo na Universidade aqui Estadual Paulista, a Unesp, no programa de pós-graduação, colaboro com orientação de alunos de mestrado e doutorado, e também atuo no terceiro setor. Eu trabalho muito forte na área de inclusão, né, na área antirracista. Tenho um trabalho nessa área, tenho uma organização. E é um trabalho seu nessa questão do racismo. Isso, exatamente. Então, também atuo nessa questão da equidade, enfrentamento aí de desigualdades, né? Então, essa é a minha trajetória. Mas, fundamentalmente, sou professor e pesquisador, né? Então, essas outras coisas... Quanto tempo na Uniso? Na Uniso, hoje, 23 anos. 3 anos de sala de aula. Eu sou formado primeiro em administração. Certo. Né? Na Facas. Na Facas, é Trujillo. Trujillo. Tempo que acho que eu me formei junto com o Cabral lá. Foi aluno provavelmente do professor Segamark. Segamark, o Segamark era de sociologia. Sociologia. Né? Bom professor, gostava dele. Sim, achei que... O Valério... Tinha lá o Grise, já falecido, que era o diretor de economia. Uma faculdade muito boa. Foi muito boa a faculdade. Tanto que quando eu saí de lá, eu participei de alguns programas assim para seleção de trainee e Banco de Boston, Banco Holandês, eu lembro. Tinha a Arthur Andersen, que existia a Arthur Andersen, depois ela era 5, né? Agora são só 4, ela já era. Mas era uma potência. Sim. E eu sempre pensava, mas eu vim de Sorocaba, aceitava o meu... Eu ia lá e eu desbanquei muita gente de faculdade de renome, tá? Então, assim, o histórico que eu tenho da Uniso, quando começou com Facas, é muito bom. Tanto que minha filha estuda lá. E eu até estava falando antes. Ela deu assim, opa, quem vai lá, o professor Vidal? Muito bom. Obrigado, agradeço, Celê. Bom, começando, professor Vidal, hoje nós estamos aqui para escutar a sua aula. Tá? Projeto nosso, Brasil 30 anos... Brasil, como que nós vamos tornar esse país um país desenvolvido? Pensando aí que países há 30 anos atrás, como China, tinham um PIB próximo do Brasil, hoje viraram uma potência, o Brasil se estagnou um pouco. Na sua opinião, o que aconteceu, nesse primeiro momento, o que aconteceu, o que podemos fazer? Quais são as suas ideias para a gente mudar esse... E depois nós vamos dar uma conversada sobre o panorama atual do Brasil frente aos problemas que estão acontecendo. A palavra está com o senhor. Muito bem. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Luiz, Felipe, o Zé Antônio. Comentar aqui a equipe técnica. Mas ele só foi no médico, não é que Deus o tenha ainda não, ele está vivo. Que ele se recupere o mais rápido possível, né, o Zé Antônio. E cumprimento a iniciativa, né, Bom Senso Brasil, de fazer esse debate aqui na nossa Sorocaba, né, que é sede de uma região metropolitana. É uma cidade polo que muito importante para o Brasil. Então, a sociedade civil fazer esse debate, né? Estamos aqui com a sociedade civil, trazer essa discussão, eu acho isso um exercício muito grande de cidadania. Então, cumprimento vocês e já deixo aqui meu respeito e admiração e fico honrado em poder contribuir. Não trouxe uma aula assim muito estruturada, mas a gente vai conversar assim, vai falar sobre o Brasil e sobre o que eu tenho, sobre as minhas percepções ao longo dessa trajetória, né? Eu estudo o Brasil há quase 30 anos, né, que me debruço a estudar o Brasil, estudar a questão do desenvolvimento, a questão de políticas públicas. Então, esse é um tema que me fascina, né?
e da qual eu tenho muitas dúvidas, gente, né? Então não vou ter todas as respostas, certamente, mas tem também, talvez, até algumas perguntas, né? O Brasil, na realidade, né, é uma incógnita também. Algumas coisas que acontecem no Brasil. Sem dúvida. Mas é importante que quando a gente fala de Brasil, eu sempre digo, primeiro que a gente é um caso único no mundo. Único. Eu não estou falando, não dá para comparar o Brasil com ninguém. Né? Qualquer comparação do Brasil, porque na Holanda, né, tal coisa deu certo e poderia dar certo no Brasil. Vamos devagar com Andor, que o santo é de barro, né? Porque são realidades muito distintas, né? Em todos os aspectos que quisermos comparar. Então, essa já é uma das dimensões. O Brasil é muito complexo, não dá, é difícil de compará-lo. Primeiro, pela sua formação social. Tá? Nenhum país se desvincula da sua história, do seu passado e da forma Sua base, né, da sua identidade. E o Brasil tem uma identidade. O Brasil tem uma ancestralidade que ainda reverbera fortemente nas suas instituições, nas suas tradições, no seu modo de ser, pensar, sentir e agir. Então, nós somos um país colonizado, esse é um ponto importante. Né? Nós somos um país na qual, nesse período de colonização, e mesmo após colonização, uma das instituições mais fortes foi a escravização, então, ou seja, a escravização da maior parte da população. Isso tem um legado, isso tem uma forma de construir relações sociais, tanto com aqueles que foram trazidos, forçados para cá, mas tanto que aqueles que aqui estavam, né, os habitantes dessa terra, que vão sofrer todo um conjunto de violência e toda uma forma de se constituir as relações sociais. Então, isso é um dos fatores que a gente não pode ignorar quando a gente fala que é entender o Brasil. Existe um legado do passado. Isso é uma sina, isso é uma coisa que nos determina? Não é determinante, obviamente. Então, nós nunca vamos superar tudo isso? Não estou dizendo isso. Mas é um país que já vem com uma formação social muito específica, que não é muito diferente dos demais países latino-americanos. Ou americanos, né? Exatamente. Então, Estados Unidos também tem de escravização. Exato, mas que lida muito mal com isso até hoje. Muito mal. Muito mal. Então também. Então, ou seja, nesse sentido a gente, estamos ali, né? Na parte do aspecto. Nesse aspecto a gente, né? Apesar deles terem tido êxito em alguns programas, mas a tensão e o conflito social muito grande. Muito estabelecido. A flor da pele. Isso ali né, qualquer fagulha incendeia. Você tem ali um processo social muito tenso. Então, ou seja, então nós temos uma formação social. Essa formação social, vamos lá, nós temos a questão, a importância de serem importantes, né, no sentido que a gente tem muita riqueza. Isso é uma bênção e uma maldição. Né? Porque, ou seja, onde tem muita riqueza, onde tem muitos recursos que florescem, né? Tem muita gente olhando e querendo pegar. Exato. Então você já cria também outro contexto de muito conflito, né? De muita disputa, né? E nesse processo a gente vai ter muito mais distensão do que cooperação. Acho que aqui também é outro aspecto, outra camada que vai parar sobre nós, né? Então, ou seja, é um país com a dimensão continental, né? Que a coroa portuguesa conseguiu ter muito êxito nesse processo, manter um continente, né? Não fazer com que isso aqui se fragmentasse como a Espanha, né? Foi no caso da Espanha. É o que impressiona. Né? É impressionante, manteve isso aqui, 40% da América Latina é Brasil. Poxa vida, manteve-se coeso, né? Com a mesma língua hegemônica, né? Comum a todos, as mesmas instituições, né? Então, ou seja, língua... Né, a língua sendo uma das mais... A história das libertações dos países sul-americanos de língua espanhola são todos focados, um aqui, outro aqui, outro aqui. Por isso houve essa seção de vários países. No Brasil não, o Brasil se manteve coeso, o povo se manteve coeso. Sim, sim. E com uma unidade nacional, né, e construção de uma identidade nacional mais coesa, né? Não quer que você dizer que ela seja totalmente, mas muito mais coesa do que acontece com os outros, né? Mas de qualquer forma estamos falando de um território marcado por uma diversidade, marcado por abundantes recursos naturais, isso em qualquer região do país, né? Então, ou seja, aqui aflora minério de todo tipo, aqui aflora, né, essências de todos os tipos, aqui tem uma biodiversidade gigantesca. A maior do mundo. A maior do mundo. A maior biodiversidade da Terra está aqui. Ponto. Né? Nós estamos na região de maior biodiversidade. Aqui,
né, no Sudeste, Mata Atlântica, Sim. né, uma biodiversidade, nem Bornéu, nem outro lugar no mundo, Tem, não temos tem o que aqui. Bom, talvez até tenha se lá tiver áreas mais conservadas, porque a gente tem hoje remanescentes, mas aqui já se teve, né? Mas ainda é um conjunto de biodiversidade implacável, né? Água, né? Um país dos recursos reservas. usa tanto a água superficial quanto a água subterrânea. Estão falando de um aspecto... quem não tem hoje um olhar para a água no mundo... Então, você colocou isso aí, só fazendo um adendo, você colocou, a gente estava com essa questão do pessoal olhando, eu sempre coloco isso, gente, mais dia, menos dia, o pessoal de fora vai olhar nossa água e vai querer tomar. Mas já olha. A gente só já olha. Só estou esperando querer tomar. Exato, Sabe? sim, porque é um recurso extremamente Mano, enfim, água, não tem onde discutir, não tem que discutir água, né? Então é uma coisa que o Brasil tem, né? Claro que a gente vive um paradoxo, que é onde é muita água onde não tem gente, onde tem muita gente... Ou que tem falta de saneamento. Exato. Então, aliás, tratamos muito mal da água, Temos água, enfim, mas bom, tratamos. tá aí o Tietê, né, gente? Então, ou Sim. seja, o Tietê pra gente é o escrachado na nossa cara, o quão a gente, em termos de desenvolvimento, a gente deu errado. Sim. Tá, para mim, assim, o desenvolvimento do Brasil. Bom, quando a gente vê o rio Tietê, um rio, né, usável pela população de São Paulo, por atividade lá, incorporado. Isso. A gente não desenvolveu. Acho que esse é um indicador para mim muito importante. Enquanto a gente tiver essa apropriação, os rios dos grandes centros, né, estarem vivos. Servindo ainda de esgoto. Não, hoje, que é o que acontece, é o Tietê. Que passa aqui na nossa região. O esgoto de Guarulhos inteiro é ali. Isso, sim. Eles não têm esgoto tratado, eu nem sabia disso. Despejam lá. Falei, gente, pelo amor de Deus. São 4 milhões de pessoas em a grande São Paulo jogando esgoto direto no rio. Então, ou seja, é uma coisa que ainda mostra o nosso atraso, né? Então, ou seja, nós temos aí essas contradições, né, que marcam o quão a gente precisa ter muito campo básico, porque o básico ainda não tem sido feito no Brasil. Bom, então, é esse ponto. Nós estamos falando de um país muito complexo. Não dá para comparar o Brasil, comparar com a Rússia. Bom, a Rússia tem quase a mesma... História diferente. Povo diferente. Povo diferente. Gente com outra formação. Nunca houve escravização na Rússia, né? As mesmas instituições muito diferentes, né? Com experiências históricas, né? Experiência da guerra, né? Só a experiência da Segunda Guerra o que representa para aquele povo, né? Ou seja, perderam 30 milhões de soldados. Sim. Então, ou seja, para livrar a Europa do nazismo. Ou seja, é outra realidade, outra noção de realidade. Inclusive, nessa questão da Segunda Guerra, você conhece bastante história também, a gente conhece muito na história o lado ocidental, né, importante, invasão da Normandia, a queda de Tobruk, você tem lá a invasão a luta da Inglaterra, né, do Reino Unido, muito importante, mas metade da guerra, quem ganhou foi a Rússia. Quem marchou até Berlim. Muito mais. Os frontes, parece. Muito mais. Só para ter uma colocação, muito mais né? É que a gente fala para o pessoal, não, você tá... Não, falaríamos alemão. Hoje estaríamos fazendo esse podcast em alemão, se não fosse os Estados Unidos. A gente conhece a história de quando foi dividida a frente oriental e ocidental, nós tínhamos aí 18 ou 20 divisões Panzer dos alemães lutando na frente ocidental. Para a frente russa foram destinadas 80. Sabe? Então, assim, lá os caras brigaram muito. Muito, não. Enfim, então a gente é uma outra configuração, né, do ponto de vista do território, do continente, da dimensão, da complexidade. É uma outra dimensão do ponto de vista também econômico. De qualquer forma, o Brasil está entre as 10 maiores economias. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu queria estar na posição da Austrália e ter, né, tá bem... Uma posição social muito melhor. Muito melhor, né, exato. Então, ou seja, décima entre as 10, oitava, hoje não sei se oitava, sétima, não sei dizer qual é a posição direito sobre isso. Mas, ou seja, é o fino da nata do ponto de vista econômico no mundo. Estamos falando de quase 200 países, sim, né? Então, ou seja, e inclusive isso mostra o baita sucesso que o Brasil é. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista, assim, todo economista, né, eu falo isso para os meus amigos econômicos, a primeira coisa que você tem que falar, assim, isso aqui é um caso de sucesso da economia, desenvolvimento econômico. Ou, melhor,
de crescimento econômico. O Brasil é um caso de sucesso. Claro, não é um caso tão extraordinário como é o caso chinês, que é um caso à parte, porque, ou seja, não existe na história algo tão extraordinário quanto o chinês. Ponto. Não existe. Que a experiência chinesa é de fato um caso que os livros da história econômica vão continuar a contar por séculos o que esses caras experimentaram em tão pouco tempo. Mas o Brasil também é um caso. Até porque, né, o que ele viveu, principalmente dos anos 70, né, dos anos 50 aos anos 70, né, foi um salto também, né, como é que é? Um triplo carpado. Isso. Uma coisa nesse sentido, assim, teve uma coisa extraordinária. É claro que desacelerou, mas mesmo assim, né, figura entre as maiores economias. Então, do ponto de vista econômico, isso aqui é um sucesso. Inclusive, quando a gente fala dos anos 50 a 70 no Brasil, que foi um tempo assim, de desenvolvimento, tá? Crescimento. Nós mesmo. tivemos de 50 a 70, logo após a Segunda Guerra, vamos colocar 45 a 70, Europa, tempo de marasmo. Exato. Não tinha crescimento. Reconstrução. Foi depois. Eles tinham aquela história, nossa, amanhã depois o Exército Vermelho pinta aqui, não adianta a gente fazer nada. Eles tinham esse pensamento. Sim. E nós crescemos. Aí depois eles fizeram isso e a gente deu aquela parada. Mas eles tiveram uma sacada que foi se associarem, né? Então, ou seja, a criação do mercado comum europeu e o fortalecimento das instituições comuns, né? E os mecanismos de cooperação e financiamento, já aproveitando uma sociedade também letrada. Nós precisamos disso, né? Sim. Com um capital cultural, né? Eles tinham uma vantagem competitiva muito diferente da gente na década de 40. Então, em 1940, nós tínhamos metade da população praticamente analfabeta. Então, ou seja, o atraso social aqui como um problema crônico, né? Lembrando, tem uma comparação, acho que num texto do Anísio Teixeira, inclusive, que escreveu na década de 30, né? Discussão sobre a reforma da educação brasileira, educação, né, como caminho para que o Brasil possa melhorar. Os escolanovistas, né, um movimento importante, mas, aliás, um movimento muito legal. O escolanovismo, né, o Anísio Teixeira e vários outros, né, o Fernando Lourenço, os grandes intelectuais da década de 20 e 30, né, que defendiam essa coisa do Brasil, ligados ao modernismo, exatamente, a ideia de modernizar o Brasil e tal. E o Brasil tinha, naquele contexto há 100 anos atrás, 1925, mais ou menos 13% da população alfabetizada. Sim. Tá. Estados Unidos, em 1925, tinha 13% da população analfabeta. É um paradoxo bem assim. Né? Então, ou seja, aí também já mostra do desenvolvimento social, né? Então, ou seja, mas enfim, então, ou seja, aí o quão, né, o Brasil, trazendo para esse prisma, falando da educação, ou seja, em termos de políticas públicas, de universalização de serviços, né? Ao mesmo tempo que o Brasil teve um caso de sucesso, de expansão, né, das atividades econômicas, se industrializou, criou uma agricultura, né, todos os setores do Brasil são muito competitivos. É difícil olhar para um setor que ele ainda não seja, né, não esteja entre os mais competitivos, pelo menos entre os 20 mais competitivos, né? Claro que o país vem perdendo competitividade, a produtividade vem caindo. Indústria, principalmente. Sim, é um processo de desindustrialização. Que vem dos anos 80, que até agora não foi achado um caminho, enfim, mas o país teve um êxito, isso que eu costumo dizer, tá? É um caso de sucesso de crescimento econômico, isso é inevitável. Então, está entre as 10 maiores economias, né? Representa com erros e acertos de políticas econômicas, horas mais ortodoxas, horas, né, heterodoxas, desenvolvimentistas, ou mais voltadas para ajustes e tal, mas o país se expandiu economicamente. Então, ele tem uma presença, é a maior economia da América Latina. E está entre as 10 maiores do mundo ainda. Pronto, sim. Então, tem a sua relevância. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil padece, né, de problemas estruturais no campo socioeconômico, né, no sociopolítico, socioeconômico. Primeiro que a gente é um país que lida mal com a democracia, ou não sabe direito o que fazer com isso. É muito complicado olharmos, né? Se a gente olha numa sequência histórica, desde que o Brasil se tornou república, e a gente lembra que a nossa república foi por meio de um golpe. Sim. Tá? Então, ou seja... Foi um golpe. Exato. Então, ou seja... Inclusive que o Marechal Deodoro nem queria. Enfim, foi uma quartelada, né? Não, foi ali as forças... Na realidade, por trás era o Floriano Peixoto que fazia.
a história, né, nesse sentido que a gente diz, mas é bastante trágico. Mas, enfim, não foi um movimento, de fato, democrático que instala a república, que é uma contradição, né? Ou seja, uma república, o sentido é coisa do povo e tal. Então, o povo assistiu bestializado. Tem até um livro célebre que é do Zé Murilo de Carvalho, um brilhante historiador, né, já falecido, que conta um pouco disso, desse contexto, que era aquele Rio de Janeiro e esse povo, enfim, o Brasil, sobre isso. Mas a gente pega de 1889 até 2025, vamos pensar, olhar assim, né, só para a gente ter uma ideia de quantos presidentes que foram eleitos pelo povo, pela maioria, pelo voto e cumpriram os seus mandatos, né, me ocorre aqui. Vamos lá. Então, de 1889 a 1930, né, ou até 1946, a gente não tem nenhum presidente efetivamente que é, né, representativo da vontade popular. Ou seja, isso já está em contra, né? Ou seja, a República Velha era uma república, o voto era censitário, era um grupo, né, tinha que ser alfabetizado para ser. Sim. Quem era? Eu acabei de falar. O número de eleitores no Brasil naquele contexto era, né, 10% da população, né? Olha, menos, né? Porque era homem proprietário, né, branco, certamente, né, porque, ou seja, o país já tinha acabado de sair da escravidão e não teve nenhuma política de inclusão do negro nessa sociedade, essa população continua a ser marginalizada, né. E aí tem até o grande acordo, né, café com leite. Esse revezamento dessa forma, então, democracia, né, pode até ser, ter uma constituição e tal, mas na prática não era representativo. Bom, 30 a 45, nós estamos falando de um estado de exceção, nós estamos falando da Era Vargas, que, né, também foi um governo ditatorial, né, muito importante para o país, no sentido de crescimento econômico, né, porque teve políticas estruturantes e tal. Até o próprio desenvolvimento da administração pública começou com o Vargas, né, com os institutos, que hoje virou a Fundação FGV, vamos dizer assim, ele teve a parte boa, mas era... Não, legislação trabalhista, sim, então, os IAPs, os programas de habitação popular, habitação social, você tinha uns programas muito interessantes, né? E o esforço de fazer o país se industrializar, tanto que foi condição, né, para... De apoio para os Estados Unidos, a Volta Redonda. Exato, então, ou seja, houve todo esse esforço. Mas, do ponto de vista... Volta Redonda, e teve outro também, não sei se você sabe. Companhia do Vale do Rio Doce. Não, teve outro. Teve uma esquadra americana lá no Rio Grande do Norte. Ah, sim. Tem um porta-aviões e alguns destroyers lá, que se o Brasil fosse para a Alemanha, você bombardeava. Mas foi bom, Mas ele viu. Ficar do lado também do nazismo não dava. Não dava, mas teve horrível. Mas as lideranças em geral tinham uma grande admiração pelo Hitler. Os populistas fizeram muito sucesso. Nós tivemos um movimento integralista. Sim, exatamente. Só que aqui eles dialogavam com os negros. Aí prometi, inclusive, a gente tinha até uma parte do movimento, né, de pessoas negras que tinha a promessa de receber lá do Plínio Salgado, na Bahia e... Mas, enfim, então o Brasil é muito cheio de contradições. Caiu aqui... Tem história pra caramba. Legal. Caiu aqui, a coisa vira, tem outras configurações, né? Porque por isso que o Brasil é muito complexo, né? Agora é preto e branco, né? Opa, é preto, né? Preto tem, o 0 e 1 é só um sistema binário aqui que não, que tem muitas interfaces. Mas vejam só, então voltando ao raciocínio. Bom, esse período então de 30, né, de 1889 a 1930, dá chamar de democracia? Não dá, não há democracia de fato, né? Não faz de conta. Exatamente. Né? Então são as oligarquias, né? São os donos do poder. Tem até um livro famoso do cientista político, jurista, Raimundo Faoro, né? Um livro célebre sobre o Brasil, chama Os Donos do Poder, né? Então, ou seja, essas oligarquias, né? Latifundiaristas, os latifundiários, né? Grandes proprietários de terra, que também é um Brasil rural. Também essa é uma questão muito interessante. Esse Brasil da República Velha, ele é rural, né? Não é um Brasil urbano e tudo mais. Continua a política do latifúndio que vem desde a colonização. Mas olha que interessante. Enquanto isso, esse Brasil rural era muito rural, latifúndio, mas a base política estava na cidade. Hoje o Brasil é urbano e o campo que manda na política. Olha hoje está. É o setor que tem mais peso. A gente não vê o setor da indústria. Por que um dos fatores? Por que a nossa indústria tem perdido força? Você vê industriais
ocupando cargos. A gente sempre fala, não Cadê a tem bancada? representatividade. Cadê a bancada da indústria? A gente sempre fala assim, cadê os... E reclamam, eu falo isso pro pessoal da Fiesp, que veio aqui, pro pessoal... Velho, cadê a bancada da indústria? Do torno. Sabe? Cadê a bancada Antigamente, da laminação, a né? Fiesp era uma eminência parda no Brasil. Hoje, Sim. Tem uma instituição igual a Embrapa, né? na indústria. Sim, das indústrias, exatamente. Não tem. Sim. Infelizmente é isso. É isso. Então, os paradoxos do Brasil, bastante paradoxal. Mas vamos lá. De 30, então, a 45, nós estamos vivendo um regime de exceção, é o Estado Novo, né? Então, ele cria o Brasil que a gente conhece, queiramos ou não, né? Então, as bases desse Brasil capitalista, né? Do Brasil que procura se inserir no mundo de forma soberana, não sendo só produtor de commodity, que tenha, né, o controle sobre as suas reservas minerais, sobre energia, sobre alimentos, né? Então, isso se dá nesse período, né? Então, o governo centralizado, controlador, né? Foi esse período de Vargas. Mas aí, quando o Brasil vai lutar na Segunda Guerra em defesa da democracia, não sendo uma democracia, esse negócio fica meio insustentável aqui dentro, né? Peraí, né? Opa, né? Surgem vários movimentos que vão cobrar que o Brasil tenha eleições, e aí vai ter aquela Constituição de 46, e aí nova eleição. A primeira eleição, vamos dizer, livre do país, né? Que a gente vai ter um primeiro presidente eleito, que é um militar. Dutra, né? Dutra, primeiro de fato, liderança política que cumpre o seu mandato, isso que eu estou enfatizando. Depois de Dutra, nós vamos ter, né, novamente, a eleição, né, do Vargas. Mas Vargas, olha, quando é eleito pelo voto, enfim, porque ele deixa todo um legado, o cara que modernizou, fez obras, enfim, né, o Brasil todo, aquela questão, o cara não termina o mandato. Então, ou seja, a polarização política, o clima político, essa história, né, de as denúncias de corrupção. E aí fica aquele, ele suicidou ou foi suicidado? Tem várias teorias sobre tudo isso, né? Mas enfim. A emblemática dele, né? Mas não terminou o mandato. Né? Depois de Vargas, nós vamos ter a eleição, né, tem um período ali transitório, nós vamos ter Juscelino também, vai ser os 5 anos em 5, né? Também vai ser bastante tumultuado o período do JK, né? Um período tenso demais, né? Mas eu estive em Brasília no ano passado visitando o memorial do Juscelino, né? É bem interessante, né? Uma figura muito, né, relevante da história política brasileira, né? Mas que fez Brasília, que vem nessa, né, de certa forma, numa utopia de fazer o Brasil grande. Levar a capital, tirar a capital do Rio de Janeiro, isso foi um conflito gigantesco, né? E levar para o interior do país, onde não tinha nada, construir Brasília, mas ali o Brasil respirava o quê? Esperança. Isso é muito interessante. Esse período de 56, 55, 60, né, que é o período do JK, é muito esperançoso para o Brasil. E a ideia dele de descentralizar o Brasil e trazer desenvolvimento como um todo foi realmente muito boa. Sim. Há um custo altíssimo, claro, mas ele de fato teve, né, dinamizou, e vai ser uma retomada também nessa parte, né, que vai chamar grandes economistas, né, a gente vai ter grandes nomes, Celso Furtado, a gente vai ter, enfim, programas que o Brasil vai se pensar, olhar para si, né, tendo uma escola de pensamento muito própria, nesse sentido de pensar o desenvolvimento. Enfim. Então, nós vamos ter esse processo, né? Depois de Juscelino, estamos falando de 2 que foram eleitos e cumpriram. Então, estamos falando do Dutra, depois Juscelino, depois de Juscelino vem Jango. Né? Aliás, perdão. O Jango, ele foi... Jânio Quadros. Era o Jânio Quadros. Jânio Quadros renuncia. Isso, aí depois que entrou o Jango. Né? E Jango é deposto. Varre vassourinha. Isso, exatamente. Depois a gente vem no regime, né, não democrático. Um regime de exceção, que novamente a gente não tem eleições diretas, que vai durar 20 anos. Depois, o primeiro fim desse período, 84, 85, nós vamos ter um presidente também eleito indiretamente, que é o Sarney. Depois nós vamos ter Collor. Então vamos lá. Que foi aí o primeiro, a votação. Também, e também não cumpriu o seu... Olha só, então estamos falando de Dutra, Juscelino, depois
Não, pois é, mas que cumpre o mandato. Ah, tá. Tá, então, ou seja, depois nós vamos ter Collor não cumpre. Não cumpre. Vem o Itamar, aí que vem Fernando Henrique Cardoso. Fernando Cardoso 1, Fernando Cardoso 2. Depois nós temos Lula 1, Lula 2. 6 mandatos de 1889. Dilma 1, Dilma 2 cai. Cai. Tá? Daí nós temos agora, então, Bolsonaro, né, que cumpriu o seu mandato, e agora temos Lula, que ainda não terminou o mandato, Lula 3, né, que não Lula terminou 3. o mandato. Gente, de 1889 até 2025, então nós estamos... Só isso dá 125, Tá. mais 11, 136 anos. 7 governos que foram eleitos, que foram escolhidos pela vontade e pela soberania do povo, que terminaram seu mandato. Então a gente tem um cenário político muito tumultuoso, muito tumultuado, né, de muito tumulto, de muita tensão, de muita instabilidade. Aí eu entendo que mora um problema muito grande. Aí eu entendo que mora um problema da falta de estabilidade, da fraqueza das instituições, da falta de coerência e de pactuar estabilidade das instituições torna o Brasil muito frágil. Uma fragilidade institucional. A gente não tem previsibilidade. Essa é uma questão que muitos convidados levantam também, que é essa questão do planejamento. Então, como se planeja? Como se planeja se não há previsão? Não tem previsibilidade, se não tem uma regularidade. Então, ou seja, quando a gente traz para investir em educação, não só, mas sem estabilidade política, se é bom ou ruim, outra discussão, tá? Mas eles têm estabilidade. Então eu consigo, ou seja, eu não esqueço até hoje, uma vez que eu participava de um congresso, eu estava no Parque Tecnológico, né? Fui diretor de operações do Parque Tecnológico em 2015, na época do Geraldinho, ainda estava na Secretaria de Desenvolvimento Geraldinho? Sim. Foi meu professor. E aí, a gente fui num evento, foi em São Paulo, que tinha uma equipe da China, e eles contando sobre os projetos, né, sobre como que eles executam, enfim, todo o processo de implementação, né, de programas e políticas de desenvolvimento que a China tinha. Então era uma chinesa, uma especialista lá da China falando sobre isso. E eu fiz a idiotice de fazer uma pergunta que era assim, mas, né, e o que vocês fazem quando atrasa o programa, né, quando um programa... Existe algum percalço? O que vocês fazem nessas circunstâncias? Ela não entendeu minha pergunta e meio que ignorou, assim, né, não entendeu, ela tá... Porque para eles isso não tem sentido, não existe essa possibilidade de um projeto ser interrompido, não ser entregue no prazo. Porque os caras têm continuidade, os caras têm estabilidade. O que foi, né, projetado e foi iniciado tem que ser. Tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. E uma coisa que eu sempre faço esse comparativo com o Brasil, eu faço comparativo com o americano, tá? Eu sempre coloco isso. A gente tem que... Quando a gente fala, por exemplo, um projeto de 30 anos, eu falo, olha, isso é possível, né? A pessoa, mas é possível em 30 anos? É possível. Se a gente precisa começar a fazer, ter uma meta, seguir e fazer acontecer. Estados Unidos, o americano, tá? Como eu falei, pensando no povo americano. Estou pensando no governo. No homem tangerina. No governo. No homem tangerina. Eu acho até que algumas coisas ele tem mas 90% é besteira. Difícil aproveitar alguma coisa ali, mas tudo bem. Mas assim, se eles falam lá, olha, em 30 anos nós vamos mandar um homem para Marte, eles vão mandar. E isso é o que falta no Brasil. E lá, assim, ou China, em 30 anos nós vamos fazer isso aqui. Então nós vamos ter que fazer isso assim, aqui, seguir tópicos, seguir regras, seguir planejamentos e resultados. Brasil é assim, daqui a 30 anos nós vamos estar aqui. Então, daqui a 29 anos a gente conversa sobre isso. E ninguém faz nada. Então, ou seja, não existe um compromisso com, né, um planejamento a médio e longo prazo. Então, a visão mesmo de plantador de verdura. Tá, então é isso que prevalece aqui. Ninguém planta árvore, né? Ah, mas isso aqui... Né? Exatamente. Eu gostei dessa colocação. Eu vou usar também. Vou usar. O Brasil planta verdura, não planta árvore. É isso. É isso. Pensamento curto-prazista. Então, esse é um dos fatores.
Claro, gerado por uma conjuntura histórica que não começou hoje de incerteza e instabilidade. Então, esse é um dos fatores. Então, você pergunta assim, olha, o Brasil, por que a gente, né, vem perdendo a marcha, né, perdendo velocidade? É claro, porque a todo momento você tem que trocar o motor, todo momento alguém sabota o motor, né? Ou seja, né, tira uma roda. Você estava falando, eu estava aqui fazendo um comparativo, até com o americano, eu gosto um pouco da cultura americana, e eu estava vendo que tem o Nixon, que teve problema. Quem mais? Não tem. Lá o pessoal cumpre mandato. Sim, sim, sim. Sabe, então, teve o caso Watergate. É um caso, né? Sim, Aqui a gente tem 300. Sim, 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 sim. Não, então esse já é esse diferencial. Sim, sem dúvida. Então, agora, claro que os Estados Unidos vão entrar em algumas encruzilhadas e tal, né? Que também é outra conversa sobre o que os Estados Unidos vem passando desde o final dos anos 70, né? Então, ou seja, há uma fragilização da democracia norte-americana por vários mecanismos, né? Principalmente pelo poder da plutocracia, né? Então, se a gente vai ter hoje ali só esses fundos de investimentos norte-americanos, né? Ou seja, eles são mais fortes que o Estado norte-americano. Então, a gente tem, né, do ponto de vista da teoria da democracia e tal, isso representa ameaças, né? Ou seja, interesses privados passam a ser muito mais fortes do que o interesse do coletivo, enfim. Parece que os Estados Unidos meio que se perdeu nesse rolê todo, né? Então, ou seja, isso leva eles ao que eles estão vivendo hoje, né? Então, de muita insatisfação popular. Sim. Ou seja, não dá para dizer que o país hoje está unido, né? Então, ou seja, há muita crítica e claro, e eles também vêm perdendo espaço. E essa falta, assim, não é falta, como posso colocar? Eles estão, assim, um pouco não contentes com a situação, porque levaram, inclusive, a eleição do Trump. Sim, porque uma dessas é a perda de poder aquisitivo. Né? Então, ou seja, o país perdeu muito. Claro que a renda norte-americana ainda é infinitamente maior que a renda média brasileira comparada com a deles, ok? Mas para o cidadão americano, eles estão vendo que eles estão perdendo, não, aquilo que sempre foi característica dos Estados Unidos, o paraíso do consumo, né? O paraíso de acesso ao carro barato, ao tênis barato. E hoje já não é mais. Né? Os serviços estão cada dia mais caros e bens também, né? O acesso à habitação, pagar a faculdade. Né? Você tem um caso aí que é muito preocupante, que é o endividamento da juventude, né? No ensino superior. É um negócio trilionário que se deve. A questão da saúde. Isso, exato. Então teve muitos gargalos, né? Uma sociedade que entrou algumas encruzilhadas que estão criando uma realidade muito tensa para eles. Mas voltando aqui para o Brasil, novamente, né? Então, ou seja, esse é um ponto que, diante da pergunta, né? Sobre o Brasil. É essa questão né, que eu trago. Essa falta de democracia, no fundo, baseado em instituições regulares, né, instituições que pudessem ser cada vez mais fortalecidas ao longo do tempo, né, e um Estado que proporcionasse políticas públicas de trazer, ser mais representativo, isso não tem se configurado na velocidade que a gente necessita. Então, o país não vem correspondendo, né? Então, a gente vê uma crise de representatividade mesmo, né? Então, isso é complicado. A gente vai ter um processo de influência de setores que têm, no mínimo, né, cada um dos segmentos, uma visão muito parcial sobre o que é o Brasil, né? E então falta, acho que, uma visão mais estratégica por parte de políticos e partidos em geral e de muitas instituições de ter um olhar mais amplo. Eu acho que é muito legal o que a gente está fazendo aqui. O projeto nacional, isso que eu quero dizer, então. Projeto nacional, isso, projeto nacional, sim. Que independente das minhas posições ideológicas, mas tais coisas devem ser, né, sagradas. Então, ou seja, algumas coisas, né, devem ser mantidas porque quem vai representar o Brasil e quem tem a possibilidade de fazer com que 200 milhões de pessoas possam, né, realmente sentirem amparadas, né, de terem essa cidadania, deve ser velado, deve ser cuidado, deve ser mantido, então deve ser intocado, né, e aperfeiçoado. Então acho que esse horizonte ele está muito distante hoje.
Então, é sempre um olhar imediatista e muito jogo né, de alcançar o poder pela forma que for possível. Então, e a gente, então, acho que nós temos um país ainda que a política se distancia da realidade do povo, e quando se aproxima, também não traz um debate um debate construtivo, mas um debate que muitas vezes só cria, né, mais distensão do que diálogo, né? Porque o campo da política é o campo do diálogo, é o campo do debate, mas chegarmos a pactuações em prol de um projeto. Porque acho que diante do que a gente está vivendo hoje, né, o cenário aí cada vez mais agressivo, né, no contexto macroeconômico internacional, se cada país hoje não tiver seus próprios, né, a defesa dos seus próprios interesses, está sujeito ao interesse de outros. De outros e totalmente descaracterizado, e isso é muito, muito ruim. Você colocou uma coisa que eu achei importante. Essa questão da representatividade brasileira, né? Da questão política brasileira. Então, quando a gente estuda alguns países, por exemplo, são países, não dá, como você bem colocou, e eu concordo, gênero, número e grau, não dá para ficar fazendo comparações muito do Brasil com os países, que são realidades muito diferentes. Tá? Mas vamos fazer assim, vamos comparar, por exemplo, Brasil, Reino Unido, vamos comparar, que é um país milenar, é uma cultura milenar, tá? Mas assim, quando você tem lá as discussões entre o Partido Trabalhista, Partido Conservador, tal, mas a gente percebe que no fundo existem debate de ideias, mas existe um pensamento público, tá? Pode existir uma dicotomia, nem um antagonismo, uma dicotomia em relação às ideias, mas tem um objetivo comum. As convergências. Tá? Hoje no Brasil, agora, nesse momento, nós estamos vendo um congresso debater, isso aí você abre a questão de como nós vamos aprovar a anistia para ninguém ser preso e para abarcar algumas coisas que congressistas também estão sendo presos, estão sendo processados, que criaram inclusive um monstro que não vai se processar ninguém, vai acabar com tudo. Mas espera aí. Nós estamos com um problema econômico grande, nós estamos com um problema social grande. E o pessoal está pensando no seu, que hipocrisia é essa? No Brasil, será que essa situação já não saiu também do limite da razoabilidade? Pois é esse distanciamento, esse afastamento, isso é uma crise das instituições. Então, quando a gente pensa, é esse ponto que então, as instituições que esses atores, né, vamos pensar assim, que foram eleitos, que ascenderam a esses locais por meio do voto, perderam a dimensão. Então, o que leva a isso? Talvez, né, pelo perfil desses representantes eleitos. Então, nós temos hoje uma sociedade em que as figuras que se tornam lideranças públicas não são necessariamente figuras ligadas a uma caminhada, a uma trajetória em defesa de interesses comuns, mas interesses muito mais pessoais específicos, de grupos ou coletivos muito pequenos. Muito pequenos. Então, essa crise de representatividade juntada à questão do poder das mídias sociais, né, que vão ter hoje uma percolação nunca vista antes, né, faz com que o populismo, essa coisa de fazer um jogo, né, de usar cada vez mais carisma, capacidade de comunicação com as massas e principalmente de esvaziar o debate e só trazer questões emocionais, de ordem moral ou afetiva, e de ordem privada, ocupa o debate público. Então, a gente vê um esvaziamento de ideias, né, de ideias e projetos. Então, é muito difícil a gente ver hoje, né, a coisa mais triste, acho que a gente pode ver, é pegar um debate, né, num período de eleição. Ninguém está debatendo ideia ou propostas. Só existem, ou seja, demagogias em cima do outro, né, um acusando, né, trocas de acusações e não, né, trocas de projetos, né, ou crítica de projeto. Então, ou seja, então a gente esvaziou muito esse espaço público. Então a gente vive uma crise nesse sentido. E isso passa pelo quê? Por muitas coisas, né? Então, o Brasil é muito vulnerável a isso.
Então, isso faz com que as grandes questões ou questões... Então, vamos lá. Qual a grande questão do Brasil? Desigualdade e violência. Grande questão. Se a gente já desse uma economia, mas do ponto de vista socioeconômico a gente é uma tragédia, a gente está entre os 10 mais desiguais, então nós temos um problema seríssimo. Seríssimo. E aí, ou seja, o que está sendo posto efetivamente, né, com fundamentação para se enfrentar isso dentro dos 3 poderes e dentro da federação? Não, essa é uma prioridade colocada hoje? Sabemos que não é. Né? Isso é um tema lateral. Você tem algumas iniciativas, alguns programas, mas não é isso que domina a pauta pública. Né? Você acabou de dizer. Olha o que toma boa parte da discussão do Congresso Nacional, questões pessoais, como que eu vou me livrar? Interesses muito específicos. Então isso é um empobrecimento do espaço público. Infelizmente, a gente vê uma distorção, né, das instituições para uso para projetos pessoais. E isso é um vício. Isso é um vício. Isso também não vem de hoje. O problema é que isso foi acentuado, né? Tanto que é o famoso patrimonialismo, né, que a literatura, né, sempre traz na sociologia brasileira, na ciência política, né? Vamos falar desse mal que ocupa, né, a nossa formação política, né? Ou seja, essa confusão entre público e privado. E mais do que nunca, hoje, né, a questão da isonomia por parte dos agentes vem sendo uma postura, né, difícil de ser encontrada. Então é uma crise. E isso repercute na população também uma desesperança e uma descrença, porque isso tem, ou seja, quando olha-se para essas instituições que deveriam ser referência, tá vendo ali só tem o quê? Né? Valores e virtudes, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então a ideia de que a política não serve para nada, de que tanto faz, né? Eu votei, mas não adiantou nada. Então a gente tem um processo de descredibilização da política, o que é péssimo para a democracia. Porque isso cria um círculo vicioso. Porque se a população não faz aquilo, não, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer. Em quem eu posso votar? Deixa eu dar uma analisada. Simplesmente eu voto em qualquer um, pega o santinho do chão, vai esse. E não tem espaço vazio na política, né? Não tem espaço vazio, sim. E aí, principalmente, né, as pessoas mais bem intencionadas, as pessoas com valores se afastam. Esse é um outro problema. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo, há essa espetacularização, né, da vida pública e dos escândalos também, isso muito amplificado pela mídia, que quer, né, ter audiência, quer ter, né, como é que chama aí nas redes sociais, você quer ter audiência, tem um termo, quando você viraliza, né? Então essas coisas ganham mais força, infelizmente, não aqueles que estão realmente comprometidos. E às vezes a gente vê... Engajamento. E às vezes a gente vê, não é uma crítica, eu acho que a mídia, ela passa informações. Cabe a gente também buscar, assim, analisar a informação. Eu vou dar um exemplo, tá? Até hoje está se discutindo a reforma administrativa, tá? No Brasil. E o Brasil sempre teve um quê de demonizar o servidor público. Sempre. Sim. Teve até, eu lembro do tempo do Fernando Henrique, foi até um caso cômico. Ele teve um problema aí no país, alguma coisa assim, tipo, alguém estava com dor de barriga, tá? Não, esse é o problema do funcionário público. Até os próprios... Não é, né? Isso já não dá, né? Temos que melhorar a questão do serviço público brasileiro, temos muito para melhorar. Mas eles colocam lá, olha, o Brasil, né, gasta 13% do PIB com o funcionalismo público. Bom, grande, né? Um investimento grande. Os Estados Unidos gasta 10%. Isso aí vai em todas. Eu vi uma reportagem na CNN esses dias. Isso você vê na Folha, você vê no 360 graus, vem tudo. Uhum. E coloca, a União Europeia gasta 9%. Gente, Estados Unidos tem um PIB 20 vezes maior que o do Brasil. Tá? Vamos colocar 10 vezes. Se ele gasta 10%, ele gasta o PIB inteiro do Brasil com funcionalismo público. Então não é comparativo. Tá? Não é. E nos Estados Unidos, vá lá e fique doente. Aqui não. Aqui se você ficar doente, alguém vai tratar. Se um americano vir aqui sofrer um acidente ali, ele vai ser tratado. Sim.
O Brasil é o maior sistema de saúde público do mundo. Sim. Todo mundo que vier aqui vai ser tratado. Vá lá. E tente entrar na União Europeia sem o seguro de saúde. Você está lascado. Sabe, o pessoal nem deixa você entrar. Sim, sim. Ponto. Morre. Então, assim, puxa, mas peraí. Nós gastamos, né? Aí, não, mas é o funcionalismo público, máquina inchada. Estados Unidos, per capita, vamos colocar assim, tem mais funcionários públicos que o Brasil. Uhum. Tá? Se lá tem 100 pessoas, tem 10 funcionários públicos. O Brasil tem 7. Existem problemas a serem resolvidos? Existem, lógico. A máquina pública do Brasil, você trabalhou também lá, sabe que a gente tem muito que fazer. Mas vamos atacar o problema no viés certo, não colocando uma situação que não tem nada a ver. Sabe? Criando uma imagem que quando a gente fala para o público, nossa, o Brasil gasta 12%, dos Estados Unidos 10%, nossa, a gente gasta mais que os Estados Unidos. Gente, que mentira. Sim, sim. Sabe? Ele não está mentindo, a imprensa, quando fala isso. Não está contando. É uma verdade. Mas os modelos, os parâmetros são totalmente diferentes. Sem dúvida. E condições totalmente diferentes, né? Condições sociais mesmo, reais de vida, de renda, enfim. Sim. Acho que diante de tudo, assim, esse é um tema bastante complexo que requer, a gente pode até falar um outro dia só olhando para esses números, né, e a gente poder desdobrá-los, assim, porque tem muita coisa envolvida em tudo isso. Mas um dos pontos que eu considero importante, né, um país como o Brasil, marcado então por problemas seríssimos, né, no que tange a desigualdade e violência, né, e quão, principalmente, 56% da população brasileira é negra e é a população mais, né, afetada por esses problemas de violência e desigualdade, aqui mora, né, é aqui menos tem moradia adequada, aqui menos tem acesso à saúde, aqui menos tem escolarização, enfim. Então, são fatos que estão aí. Pronto. E aí, ou seja, o que a gente precisa, né, para o Brasil continuar a trilhar? Primeiro, o Brasil precisa continuar a ter crescimento econômico, sim. É o momento, mas o Brasil tem a oportunidade de qualificar seu crescimento. É isso que é a questão. Porque hoje nós temos um crescimento que voltando a isso, ele é meio que enganoso também. Então tem uma coisa aí que a gente pode cair numa grande falácia mesmo. Nós estamos falando de um país que estrutura sua economia no setor primário. Né? Então a gente vende café em grãos, por exemplo, que está caro pra caramba ainda no mercado, e vai continuar, porque a mudança climática está aí, e a produção de café vem caindo, por uma questão de Você falou da mudança climática. Você acredita em mudança climática? Não, ela está aí. Tá aí. Deixa eu fazer a pergunta do milhão, então. Tem que fazer a pergunta difícil. do milhão. Essa é difícil. Você achava anterior difícil. Se você não quiser... Você acha que a Terra é plana? Tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Não, tem Bom, última vez que eu peguei um voo, eu vi uma curvatura, assim. Curvatura, você não olhou o fim do mundo. Eu não vi, e a hora que eu saí de um continente para o outro, então uma curvatura no horizonte. Eu acho que essa tese aí, né, pode ser confrontada com Aristóteles, há 2.400 anos atrás, que já tinha feito medições mostrando que a gente está numa esfera, algo esférico. Tá bom. Bom, pois é, mas olha onde nós estamos hoje, que é o problema da pós-verdade, né? Nós temos um problema seríssimo, ainda tem que lidar com isso, né? Porque se criou uma questão hoje que é preciso convencer as pessoas de que fatos existem, que não é só o que você pensa, não, mas você precisa confrontar com os fatos, né? Mas vamos voltar aos fatos, né? Falando do Brasil. Uma coisa que é fato: nenhum país se desenvolve sem uma política de desenvolvimento, sem a presença do Estado e sem políticas públicas. Não existe nenhum país. Não, sei lá, não existe. Não existe. Pode pegar a literatura. Os Estados Unidos, então, a gente está falando, bom, se torna a maior potência econômica, militar, e, né, inegavelmente, e certamente será um país, né, que por mais 100 anos será muito, muito relevante, né? Tá o declínio do Império Americano, mas não é assim, agora. Que é um negócio que vai tombar do nada. Não é assim. Não é assim, ou seja, tem uma sociedade ali bastante complexa também. Poder de compra muito grande, o poder interno dele é muito grande. Quase 400 milhões de habitantes. Então, isso, né, com uma indústria, com capital científico, né, capital cultural altíssimo, você falou dos prêmios Nobel, né, enfim, isso representa muito. O que tem ali instalado é muita riqueza, de várias, né, dimensões de riqueza.
Mas isso é feito e é mantido com o quê? Como é que lá os bilionários todos, né? Ah, por que começaram numa garagem? Não, começaram dentro de um programa, uma oportunidade, porque existiam os programas de financiamento por parte do governo americano. Então, ou seja, tem política pública por trás, né? Agora, o Brasil precisa, nas suas políticas públicas, o quê? Né? É claro, políticas que sejam eficazes. Só fazer política, distribuir dinheiro e não trazer resultado? Não adianta nada. Não adianta nada, exato. Né? Então você precisa de eficácia. Então o caso aí que o Felipe, né, citou, olha um exemplo do Brasil de política eficaz na área de aviação, nós temos um caso, né, que é... Um case internacional, ponto. Mas começou com o quê? Com aporte, ainda tem dinheiro, participação do poder público, é a política pública que fomentou esse desenvolvimento. Então, o setor sucroalcooleiro, apesar que está vivendo aí um momento meio complicado. Meio complicado. Mas, ou seja, vai ter uma tecnologia, tem toda uma estrutura que não vai ser desmontada do dia para a noite, né? Ou seja, nós somos liderança na produção de, vamos dizer, de biocombustível. Poxa, isso aí também é um negócio que se deu por política pública e é copiado hoje pelo mundo inteiro. Índia, países africanos, né? Vem aqui conhecer nossa experiência, né? A Embrapa, então, ou seja, a produção agrícola brasileira, o que tem feito nesse campo, né, por meio dessa política de pesquisa e desenvolvimento? Vamos primeiro do mundo nesse. Sim, sem dúvida, né? E atuando em diversos segmentos, né? A gente só pensa na soja, no trigo, no algodão, no milho, não, ou seja, em vários segmentos porque você tem a indução aí de políticas. Na área de saúde, programas muito bem sucedidos, né? Na área de infraestrutura, a gente já teve muito conhecimento e na área militar, né? Então você tem muita coisa que o Brasil tem vocação, desenvolveu, né, conhecimento pioneiro sobre isso, né, é vanguarda nessas questões. Mas essas coisas precisam, novamente, de regularidade, precisam de continuidade, né? É o que a gente vê na própria gestão urbana, né? Ou seja, quanto muitos programas são descontinuados. Então, isso afeta muito, isso cria na população. Então, você tem uma iniciativa, de repente ela para. Né? Não é feita uma avaliação do que deu errado e no como a gente pode melhorar. Né? Porque é a política E aí, uma outra lógica que é bastante do senso comum, só para eu fechar, Luiz, que é a coisa de fazer também a política de governo e não política de Estado. Então, esse é outro desafio, porque a gente está muito impregnado dessa coisa de governos quererem deixar suas marcas e sempre volta novamente para o imediatismo. Então, até com destruição de projetos passados que estavam dando certo. Sim. Não fui eu que fiz. Então tira. Tira, exatamente. Não importa. Então não vou, né, ter nenhum... O único critério é o gosto pessoal e o interesse imediato de poder. Então isso mancha, isso desmoraliza e isso para o cidadão comum, para o trabalhador que está aí todo dia penando para sobreviver, ele não vê mais a política como um espaço de esperança. E a partir do momento que a massa não vê mais como um espaço de esperança, né, de cada vez mais bem-estar, de cada vez mais ter segurança e de pensar num projeto de vida para ele, para sua família, para sua comunidade, aí a gente tem um processo de desestruturação. Eu vou colocar uma coisa importante, aí nós vamos, antes de finalizar, puxar a sua opinião para um ponto que eu acho importante também. Quando a gente fala... Eu não tenho crítica com os economistas, não é crítica com os economistas, tá? É uma crítica, assim, que eu faço para aqueles que se acham ou são palpiteiros na área, né? Então você vê, por exemplo, vem lá o governo, não, nós vamos fazer o liberalismo, né? Nós defendemos até a escola de Chicago, totalmente liberal, tal. Tá, o que é o liberalismo? Não, é a participação mínima do Estado. Participação mínima do Estado. Tudo bem. Universidades americanas. As grandes universidades. 80% do financiamento delas é estatal. Por quê? Porque a tecnologia leva dinheiro. Sim. E leva a ser o que eles são hoje. Sim. Então o pessoal... É aquela história, o pessoal não acha bonito a escola isso... Você não sabe o que é uma escola de Chicago, o cara não sabe o que é Milton Friedman, o cara não sabe nada e quer dar palpite.
É questão do discurso. Sabe o que é dar discurso? Que é falar, velho, você não sabe o que está fazendo. Você sabe, começa a estudar desde o Ricardo para cá para você falar alguma coisa. E começa a analisar caso concreto. Mas o Brasil vive disso, de informações bonitas, só que a realidade dos outros é diferente. Ou só um exemplo, você tem aquela série de comédia que é o Big Bang Theory. Sim, né? sim, sim. Né? Lá, de vez em quando, eles fazem lá, que eles são todos cientistas. Puxa, nós vamos ter agora financiamento da Força Aérea para um projeto. Não é comum isso. Sim, sim. As entidades financiarem as universidades para projetos. Sim. Aqui, se você fala que o governo tem que financiar, não, isso tem que ser iniciativa privada. Não, o mundo civilizado aí fora e tecnológico não é assim. Não é. Sabe? Então, se vir, a gente O capital não quer correr risco. Quem tem pesquisa é longo prazo. Exato. A pesquisa é risco. Sim, sim, porque dar certo, ir para a pesquisa, dar errado já é um avanço. Porque Mas você já viu o caminho que é. Entendeu? Então, é lógica diferente. Então, assim, eu vejo essa questão de as pessoas verem. E aí que eu queria trazer você para esse ponto. A participação e a importância da universidade hoje nesse contexto do Brasil, nessa mudança de Brasil. Vamos lá. Bom, primeiro, voltando à minha estratégia, universidade é uma coisa muito nova no Brasil. Principalmente o acesso ainda. Sim. Universidade é uma coisa... Brasil, primeira universidade brasileira de fato, 1934. Ela fez 90 anos no ano passado. A Universidade de São Paulo. Sim, Sim. Universidade nos Estados Unidos tem 1.700. Pronto. Então, já são 200 anos de história, né? Que a gente já perdeu essa... né, na largada, né? Na produção de conhecimento, de pesquisa, de formação de quadros superiores, né, de investigadores, filósofos, né, principalmente filósofos, pessoas que pensam, que refletem, que olhem para as instituições, para o raciocínio que está sendo desenvolvido e que possa criticá-lo, né, peneirá-lo, né, para ver o que... Fazer o negócio andar para frente. Sim, para qualificar, trazer se as coisas, né, o que está sendo é afirmativo ou negativo, você qualificar isso, a gente tem a capacidade de ver, opa, isso aqui está trazendo benefícios coletivos, ou isso aqui não, isso aqui está trazendo muito mais danos, né? Isso aí é a filosofia, né? Tem essa capacidade de fazer uma abordagem qualitativa das coisas, né? Quantitativo faz a ciência, os cientistas sempre estão medindo as coisas, né? Mas qualitativo é o filósofo, então tem uma escola de pensamento, né? E tudo mais. Então, a universidade já por si só, então no Brasil, é uma instituição muito jovem. 90 anos é muito jovem para a universidade, ainda mais pensando em Timbuktu, na África, né? Vamos pensar que as primeiras universidades, né? Tá lá Timbuktu, antes do ano 1000, depois Bolonha na Itália. Sim. Né? A Universidade de Paris, enfim, né? As universidades que vão se espalhar aí. Oxford. Na China. Então a gente vai ter instituições que têm mais de 1000 anos, Oxford, né? Cambridge, enfim, todas com 1000 anos. Então, isso diz muito também do nosso problema, dos nossos atrasos, né? Da nossa perda de competitividade. Segundo, né? A universidade no Brasil, ela tem tido uma dificuldade de fazer uma maior articulação com a sociedade. Então, ou seja, são esforços, porque nós na universidade temos todo momento. Ontem mesmo tinha lá alunos meus, pessoal fazendo atividade em escola, tal, mas a gente sabe que é um esforço muito grande, porque, né, fazer essa articulação sociedade e universidade não é simples, né? Não é algo assim tão automático e tão natural. Então, a universidade meio que está encastelada no Brasil. E o terceiro ponto é, de fato, fazer essa interligação de forma mais orgânica com as outras instituições. Então, a gente tem ótimos pesquisadores discutindo no direito, por exemplo, como melhorar o sistema de justiça. Mas está produzindo teses, material excelentes. Dentro da academia, mas que não... Morre lá. Né? Não há transposição. Não há transposição, o encaminhamento para a sociedade, para a utilização daquele conhecimento. Isso. Então a gente tem algum momento ali que a gente não tem conseguido fazer isso com a constância que deveria ser feito. Né? Então, com o setor produtivo. Um dos fatores, sem dúvida, é ter canais mais efetivos de financiamento. Porque, ou seja, o financiamento da pesquisa no Brasil ainda é muito incipiente. Muito.
falando, né? Sim. 80% dos Estados Unidos, lá é assim, aqui... Sim. Então, o que chega, né, para projetos... Então, o pesquisador no Brasil é um herói. É um herói, porque é um cara muito, né, em geral, não quer dizer que todo mundo seja, mas em geral é um cara abnegado, assim, porque ele abre muitas vezes mão mesmo de estar no mercado, fazendo consultoria, ganhando muito dinheiro, não, porque ele acredita. Ele está fazendo pesquisa. Isso, exato. E nos mais diversos campos. Na área de tecnologia de ponta, gente que quer ficar na universidade porque gosta de formar pessoas, né, de estar naquele ambiente investigativo. Então, é preciso ter uma valorização da pesquisa e do pesquisador. Tanto que a história, né, da bolsa, né, e de mecanismo que consiga fazer desburocratizar também, porque tem muita burocracia, muitas vezes, que impede o acesso das empresas, ou que os fundos, né, fundações de empresas se aproximem mais, como é o caso norte-americano, e que deem suporte. No Brasil, por exemplo, até pouco teve parece que uma mudança agora. Porque se você tem a Bolsa, CAPES ou FAPESP, né? Você não pode ter outro financiamento, não pode ter outro salário. Caiu agora. Porque não é possível. Paga um pouco, deixa o cara pegar e ganhar um pouco mais para poder pesquisar. Mas aí é complicado. Aí, de repente, o cara vai trabalhar 40 horas por semana, né, na jornada 6x1 e fazer pesquisa. Não vai fazer. Então, me preocupa isso ao mesmo tempo. Não, mas que tem empresas ainda que tem interesse na pesquisa. Sim, ele possa trabalhar. Sim. Aí, ótimo. Não é que trabalhar, é pesquisar, ele não pode. Sim, sem dúvida. Mas não dá, ele está fazendo pesquisa, ele precisa viver. Ser remunerado, recompensado por isso. Pela pesquisa. Sim. E outra coisa, a universidade ela precisa ser cada vez mais, né, um local que ela garante. A universidade já garantiu acesso, né, de população tradicionalmente excluída. Olha só que interessante. Em 2004, a população negra na universidade pública no Brasil era de 4%. Hoje nós estamos falando de 51%. Então, ou seja, ela está... população que é 56. Então, ou seja, tem uma coisa interessante. Muito. Sim, então nós temos um processo de democratização das vagas, né, e do acesso, que é muito interessante, porque você está democratizando o país. Então, você vai estar criando profissionais, né, com a cara do Brasil, né, mais representativo e tal. E nas universidades, em geral, já está chegando a 39%. Então, isso é um avanço. Então, novamente, mas por que aconteceu? Porque temos políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter mecanismos que garantam que essa população permaneça na universidade, porque a evasão é muito alta. Por que eu estou falando isso? Você pega um país como a Argentina, que é um país que tem uma população do estado de São Paulo, mais ou menos, né, quase um pouquinho maior, mas tem 60% da população na idade universitária na universidade, 60%. Nós temos 20%. Então, quando falamos de universidade, então, ou seja, a universidade tem muito para expandir no Brasil para que a gente possa ser competitivo e para que a gente possa também, nesse sentido, ter mais acesso e formar mais quadros. Formar mais quadros tanto de profissionais, de bacharéis e licenciatura. A gente está vivendo por exemplo, uma crise na licenciatura, não teremos professores daqui a 10 anos ou até menos, um apagão. E cada ano que passa inventam uma política para desvalorizar mais o professor. Então a gente vive esse dilema. Então, e a universidade é central para isso, ela precisa formar gente, mas também em outros setores. Então, tem vários outros campos que a gente tem cada vez menos profissionais. Menos profissionais faz com que o país seja menos competitivo. Então, pensar em crescimento, né, sem a universidade é impossível. Só nessa formação de profissionais. Depois, quadros para pós-graduação. Então, ou seja, pesquisadores, né, programas de mestrado e doutorado. Então, ou seja, isso tem que ser fortalecido. Se eu não me engano, eu posso estar falando o número errado, mas a China forma, você falou da China, da dimensão chinesa, eles formam em torno aí, eu sei que são mais de 100 mil doutores em engenharia por ano. Só aquela empresa de automóveis que é líder aqui no mercado de elétricos chineses, se não me engano acho que ela tem ali mais de 10 mil doutores em engenharia dentro, mais de 40 mil patentes que esses caras têm registrados só nos seus processos de fabricação automotiva. Então, ou seja, não estão de brincadeira. E o resultado? Claro, competitividade e produtividade, e chegam no mercado com grande força, com grande impacto. Então, o ensino superior continua sendo muito estratégico. Então, ele precisa de mais qualidade, né? Ele precisa garantir que tenhamos aprendizado, que o aluno entre, mas esse aluno precisa também ser acolhido,
E esse é um processo também que não é só o ensino superior, a gente tem que pensar a educação no Brasil, e essa é uma das coisas que o Brasil ainda padece. Não é né, há muita gente tentando fazer isso, muitas instituições tentando qualificar a educação, mas a gente não tem um pacto nacional, da sociedade mesmo, consensuada em torno da educação. Muita gente quer colocar questões ideológicas na educação. Isso não pode acontecer. Então, ou seja, quer levar a educação num campo de batalha ideológico. Não, nós temos que fazer com que a educação seja uma educação voltada ao quê? Né, para a formação de pessoas voltada para o conhecimento, né? Para o conhecimento constituído, aquilo que tem levado a humanidade para um patamar de maior luz, né? Iluminação mesmo, né? E sinto que a gente ainda não embarcou nessa. Eu vejo essa questão da educação, como eu falei, o Brasil sempre copia. O problema do Brasil é copiar o que é errado. Nós estamos vendo, né? As escolas militares, né? Cívico-militares. De início eu falei, poxa, interessante, você tem nos Estados Unidos, Inglaterra também, né? Algumas escolas que são militares, colégios, tudo, que são referência e são muito procuradas, são escolas assim caras, né? São referências do país. Aí eu comecei a ver a formação da escola cívico-militar aqui, o que está acontecendo. Desculpa, mas estão colocando praça aposentado lá. Velho, qual é o espírito dele para dar educação? É espaço de pedagogia. Ali é pedagogia. Pedagogia. Quando você vê essas escolas... Né, se tem uma pedagogia ruim aqui, então vamos colocar uma boa. Mas é pedagogia. É pedagogia. Exato. Como militar está tendo uma escola militar ruim, a gente vai colocar uma escola militar ruim. Né? Boa, né? Boa, então, exato. Lá você vê, por exemplo, lá os professores são oficiais, são pedagogos. Não, claro. Tem aqui não, pega você, quem que... Não, gente, meu, para você dar aula, você tem que saber. Sim. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, boa, mas é que você não é médico, então você não vai entrar no hospital. Há uma ciência da educação. Uma ciência da educação. Tem que ser tratado como ciência. É ciência, só dá certo se você dá certo. Se não é no que eu acho, que eu penso. Não é... Sabe, então a gente copia tudo errado. Gente, vamos parar de fazer isso. Sim. Vamos fazer as coisas. Quer imitar? Existe uma roda, não precisa... Não vamos inventar, beleza. Então vamos. Certo. Exato. Por que dá certo? Opa, então. Fazer certo. Isso aqui. O que nós estamos errando? Não vamos repetir essas coisas. Para finalizar, eu quero que você, se você quiser, alguma área que você tenha trabalhado, você falou a questão do racismo. Se você quer colocar alguma coisa, comentar isso, o que você está fazendo. Uma mensagem. Um espaço aberto para você colocar. Não, eu quero falar sobre isso agora. Ok. Obrigado, Luiz. Pois bem, então eu, como professor, né, educador, pesquisador, enfim, um entusiasta também do desenvolvimento, né, da gestão de cidades, mas uma das coisas que mais me mobiliza no meu trabalho é a questão de como a gente promover justiça social. Ou seja, como que a gente pode caminhar por encontrar mecanismos, né, que a sociedade, a gente possa garantir justiça, né, dentro de tudo isso, qual o caminho possível, né? E aí, como, né, eu tenho uma ancestralidade negra, né, meu avô foi, né, um homem quilombola, do Vale do Ribeira, e toda uma história ligada a essa questão. Só dando um corte, mas assim, quando a gente fala dessa ancestralidade negra, o Brasil foi formado muito por negro. Eu posso ter. Sim, claro. Vocês não entendem isso, viu? Sim. Todo mundo pode ter uma... Claro, sim. Mas sou uma pessoa que não sou branca. Né? Então, socialmente, ninguém me reconhece como você é um cara branco. Eu não sou branco, né? Então, sou uma pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Só aqui no Brasil que a gente, claro, mas você não é tão negro, né? Peraí, né? Você, mais ou menos, não. Questão de tonalidade. Tonalidade, o colorismo, que aqui o Brasil é uma coisa muito, né? Mas, ou seja, eu não sou uma pessoa branca, né? Então, sou um homem negro, de pele clara, né? Mas, claro, não sou um preto retinto, né? Mas sou uma pessoa negra. E vem de uma família, né? Todo o meu lado paterno são pessoas pretas e... Eu sou branco. E se eu tomar sol, me arrebenta. Essa possibilidade que o negro tem. Então, assim, infelizmente, a minha pigmentação é falha. Isso é mal. Para mim é mal, porque eu sofro com isso. E nesse sentido que, olhando como cientista social, né, primeiro que vai para a universidade você não vê nenhuma pessoa negra. Na minha época eu não via ninguém negro, nos anos 90. Fui para uma universidade pública. E tanto em todos os níveis que eu estudei, não encontrei pessoas negras, não tinha professores negros. Então, isso me acerta. Estou lembrando aqui dos meus tempos que foi difícil. Exato. Quais médicos negros eu tive? Nos voos que eu peguei de avião, quantos pilotos, né? Então, ou seja, dentistas.
Sim. Então, ou seja, mas, 56, a maior parte da população, mas e divina uma história mesmo, né, de ver que a gente vai estudando e observando que existe uma coisa muito velada no Brasil sobre a desigualdade e sobre esse processo que legitima a manutenção da desigualdade, que é o racismo. Por isso que o Instituto da Cor, que eu criei com os amigos há 5 anos, hoje está sediado em São Paulo, né, a gente começou a atuar, principalmente a partir da Covid. Quando a gente olhou assim a gente falou, a gente precisa criar uma organização para enfrentamento do racismo, para promover letramento racial, para influenciar em políticas públicas. E aí quando a gente viu a Covid, aquele desespero, será que nós vamos morrer também? Todo mundo sentiu isso, né? Todo mundo ficou assim. Sim, exato. E morreu muita gente, Morreu. infelizmente. Mas aí a gente viu, a população que mais morre, todos os estudos mostrando, vai ser a população negra. Eu falei, a gente Verdade, por quê? porque a população que trabalha, mais não. vulnerável. População que mora na periferia é a população 70% negra que mora em habitação. Era mais não tem fácil de ventilação. contagem. Claro. Entendi. O serviço essencial, né, limpeza urbana, limpeza de hospital, que estava nos serviços básicos de alimentação, quem é? Pegando ônibus mesmo assim. Era o negro? Claro, sim, é a população que faz os serviços essenciais. Então, serviço de enfermagem. Entendi. Tá? A maior parte, os médicos são todos brancos, mas a equipe de enfermagem a gente vai ter a população dela, os auxiliares, Frente de batalha. Frente de batalha negra, exato, linha de frente. Linha de frente. Como fizeram nos Estados Unidos, né? Sim. Os gaúchos na Guerra da Farroupilha. Sim. Os argentinos, sim. Então, isso nos sensibilizou bastante. Não, a gente precisa criar uma organização que atue, que trabalhe com letramento, que a gente discuta isso, que a gente possa influenciar políticas públicas, mas também organizações privadas para terem um compromisso antirracista, né? Ou seja, para não reproduzir essas práticas, de como que a gente pode melhorar esse olhar, né? Porque é uma coisa que é meio natural, é naturalizado no Brasil, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Isso é um processo que está implantado. E se não pode ser, tem que mudar. Não pode ser, exatamente. Se a gente quer democratizar, exatamente. Então, a gente precisa ter um país que acolha a todos, né? Não é o negro tomando o lugar do branco, não. É fazer com que todos tenham as mesmas condições. Todo mundo tem as mesmas condições. Aquele ponto da Constituição, todos são iguais. Exatamente, isso. Então a gente tem tido uma atuação importante hoje, né, que eu tenho maior alegria de dizer, né, a gente tem atuado em várias frentes, né, com outras fundações, né, aqui no estado de São Paulo, fora do estado, na questão de monitoramento de políticas públicas, né, então a gente tem feito bastante trabalho com redes de ensino, a gente fez um trabalho recente com o Rio Grande do Sul. Agora a gente está com um trabalho começou com parceria com a USP de Ribeirão Preto. Estamos trabalhando com 120 municípios no Brasil. Então é rede pra caramba. Né? Então, desde da prefeitura de São Paulo, né, dezenas de cidades aqui no interior, mas rede no Mato Grosso, enfim. Então a gente tem trabalhado com essas formações de secretários municipais de educação, professores, gestores, secretários de escola, né? A gente acabou de lançar um material sobre orientar os secretários de escola para fazer a questão dos preenchimentos, né, dessa questão da pessoa fazer a sua identificação racial, né? As pessoas deixam em branco, isso cria subnotificação racial, e aí a gente não passa a entender a questão do aprendizado olhando para a questão racial. E às vezes as pessoas têm ela tem um preconceito de admitir, não vou colocar. Sim, sim. Ela não se encontra. Sim. Até porque ninguém quer se entender como oprimido, né? Então, olhar assim no meu lugar, não. E ao contrário, você tem que entender e lutar pelo seu espaço. Exato. E então, nesse sentido, Luiz, a gente tem feito um trabalho como organização da sociedade civil, né? De principalmente a gente trabalha muito com dados, né? Da cor, quer dizer, dados contra o racismo, e de monitorar, não só criar constatações, mas principalmente orientar para que, a partir disso, a gente crie programas e planos para enfrentamento, para a gente promover mais equidade, porque as escolas tenham materiais didáticos, não sejam só autores, né, brancos, que a história e a cultura afro-brasileira esteja presente, indígena esteja presente, né, que a gente crie esse olhar, né, olhe para a cidade, onde estão as pessoas, elas estão no dia a dia, mas onde elas estão representadas, né, os nomes das ruas, quantas pessoas são... Inclusive, quando você começa a estudar a história do Brasil, que eu falo estudar a fundo, não simplesmente aquela coisa assim, você vê principalmente no Nordeste, onde aconteceram grandes batalhas,
que embora tenha o dia do Independência ou Morte, ainda tiveram muitas batalhas ainda, principalmente no Nordeste. Na Bahia. Quem lutava era o negro. Sim, sem dúvida. Quem lutava era o negro. Sim. Então, ou seja, o país tem uma dívida enorme com essa população, né, que teve sua abolição lá em 1889 e 88, e a partir, primeiro que a escravização, que foi uma das coisas, a escravização aqui foi uma coisa, aqui como em todo lugar, mas é uma coisa brutal que foi a escravização, né, um processo de desumanização. E de 1889 a 1988, a gente não vai ter praticamente nenhuma política de inclusão, coisa que é muito bem diferente o que vai acontecer com os imigrantes. A imigrante vai ter todo um programa do Estado, desde apoio ao crédito, apoio ao acesso à terra, apoio à universidade. Então a gente entende que é preciso ter política pública, né, política social, que realmente olhe para essa população, para que os dados possam melhorar. Né, para que não fique sempre essa história, tá vendo? Sempre a população negra é a maior população carcerária, é o que menos aprende na escola, é o que tem menor renda. Então não Tem dá que mudar. Isso tem que mudar. E é muito díspare. Quando a gente olha para a renda, né, é díspare demais. E eu vejo isso um pouco de falha não do governo, mas, por exemplo, vou citar um caso, tá? Quando houve aí a indicação dos últimos ministros aí do STF, né? Se colocou, precisa se colocar uma mulher negra. Aí, o Lula falou, eu discordo um pouco. Nesse ponto, conheço, assim, né, o trabalho do Lula, respeito muito, mas, assim, eu trabalho, eu não vejo cor, eu não vejo nada, eu vejo a questão de competência. Ele falou, viu, mas tem um monte de mulher negra, doutora, competente. Sim. Se você não der espaço para colocar, não vai aparecer. Sim, sem dúvida. Sabe, tem um monte, agora a competência está aqui, você não quer colocar. Porque não quer, exato, tá? Exatamente. Mas é isso mesmo. E se você não der esse espaço, sim, sem dúvida. E aí reproduz esse mesmo processo. Então, mesmo num governo hoje que se diz progressista, bom, é só olhar o perfil do ministério, né? Diante de todo, a gente olha ali, né? A maioria é branca, né? Ou seja, num país com uma diversidade. Tem uma diversidade gigantesca. Não, tem o que a Marina Silva, acho que a da igualdade racial, tem um ministério hoje para isso, né? E qual outro ministério? A saúde, mas saiu, né? Não, era mulher. Era uma mulher branca, Anísia, uma cientista social. Eu sei. Mas, de fato, a gente olha ainda para todos os níveis, né? Olhando para Sorocaba, né? Nossa realidade também, né? Então, ou seja, quando a gente nunca teve, né? Uma expressiva presença negra na Câmara, né? São poucos, sempre historicamente pouquíssimos, né? O prefeito negro, que eu saiba, nunca tivemos, não posso estar enganado, mas nas instituições em geral. Só que a população negra de Sorocaba é em torno de 35%. E aí nós temos que trabalhar também a população. Quando a gente fala questão do voto, olha, eu sou horrível de nome, mas eu tenho uma colega que ela é negra, se candidatou. Eu falei, nossa, você vai ganhar, porque tem, né, a população. Não ganhou. Eu falei, mas gente, eu falei pro velho, e aí? O pessoal votou em você? Que porcaria foi essa? Sabe, e é boa. Uma mulher boa, uma mulher trabalhadora, sabe? Trajetória, né? Eu falei, nossa. Pois é. Então, ou seja, esse olhar mais representativo, né, de trazer equidade ainda é um desafio. E a gente está nessa batalha. Acho que essa é uma batalha que vale a pena. Né, e tem que ser combatida. Tem que ser combatida, porque ela incide diretamente nesses dois pontos. Violência. Nós estamos nas sociedades mais violentas do mundo. E a nossa geração precisa fazer alguma coisa. Tem que olhar para isso. Não é normal. Nós não estamos na normalidade de uma sociedade. E infelizmente, eu acho que as pessoas têm que acordarem que esse comportamento de olhar para cá não está acontecendo, não. Está acontecendo, está chegando perto de você. Muito perto de todo mundo. Amanhã você vai ser um número também. Sim, é muito perto. De alguma forma vai incidir, você ter repercussão. E isso cria custos, isso cria tantos problemas relacionados a isso. Então, ou seja, é uma violência muito grande, né? E claro, e outra desigualdade. Então, ou seja, nenhum país, nenhuma nação, nenhuma comunidade, né, se torna estável, se torna harmônica, se torna, né, equilibrada com muita desigualdade. Então não dá. Então a gente precisa ter mecanismos, né, de mais equilíbrio. E para mim um dos pontos é enfrentar essa questão, denunciar isso, olhar para essa questão, trazê-la à baila para que a gente, né, precise. Então tem que trazer um contingente de população que se sinta pertencente a essa sociedade. Então, qual é o nome do instituto mesmo? Instituto da Cor.
Sou da cor. A gente tem lá um site, tem um Instagram, enfim, temos uns 10 mil seguidores no Instagram. Legal, bacana, bacana. Debate só sobre Fica a isso. recomendação. Vamos, será um prazer. E, bicho, então. E são essas discussões aí que nós trazemos. Que levam, Sim. Para a população, para o pessoal que nos assiste, Aham. né, que são pessoas assim, geralmente formadores de opinião, estão dando um retorno muito bom, tal, mas isso, como que se faz, como que eu posso participar, tal. Eu falei, ótimo, então, vendo essas mensagens, tá aí. Tudo bem. Professor, muito, muito obrigado por essa participação. Por essa Nós vamos aula. ter outras, nós vamos estar trazendo aqui o senhor novamente para dar outra aula em outras áreas, como essa, por exemplo, porque nós precisamos dar ideias, nós precisamos trazer a população. Sobretudo da encaminhamento à prática também. Exatamente, para essa questão de bom senso, que a gente... Que não é só dormir sabido, a gente fala isso. Exatamente. Né? É. Opa, então agora o que eu tenho que fazer? O que me cabe, né? Exatamente. É exato. O que eu vou fazer agora para... Qualitativamente. Exatamente. Né? Ou seja, Muito obrigado. Muito obrigado. hoje, Volte sempre não. Voltará. com certeza. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Luiz. Foi um prazer enorme falar com vocês. Permaneço à disposição. Né? Já era para a gente ter feito outros dias, mas surgiram vários imprevistos. Sim. Mas olha, muito feliz de ter conversado com vocês. Só acontece imprevisto com quem faz. E espero que vocês, né, que a gente então, estou à disposição, que a gente então tem outros. Não, na realidade nós vamos trabalhar juntos, Perfeito. tá? Muito obrigado e que quem nos assiste também possa ir depois enviar os comentários para vocês. Estou à disposição, conheço lá o Instituto, também conheço aqui, né, quem não conhece a Uniso, também vale muito a pena, o curso de filosofia que eu estou à frente. Então, estou muito feliz de ter tido essa conversa com vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.